Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Shabbat Shalom Lekulam Haverim, Haverot, meus amigos e minhas amigas. Feliz sábado para todos vocês. Olha só, pessoal, conforme prometido, ontem eu havia postado nas redes sociais e aqui no canal do YouTube, e eu já aproveito para você que não é inscrito se inscrever em nosso canal, porque aqui vai ter muita palavra, muito conhecimento, muitos vídeos relevantes acerca da Bíblia e acerca de conhecimento. Primeiramente, antes de eu entrar aqui na temática sobre o rei Shaul, que é o rei Saul, que foi o primeiro rei a ser ungido na Bíblia, eu quero lhes dizer algo muito importante sobre esta temática polêmica em que muitas pessoas ainda têm dúvidas. O rei Saul foi salvo? Será que ele foi salvo? Ele se matou? Ele foi salvo? Ele foi para o inferno? Foi para o Gueinom? O que aconteceu com Saul? Então, essas dúvidas que vamos tirar agora. E olha só, a própria Bíblia, ela responde por si própria. E também estarei trazendo comentários judaicos acerca desta história, porque essa história é uma história judaica verídica, uma passagem bíblica que aconteceu, que está registrado em Sefer Aleph Shemuel, que é o primeiro livro de Samuel, o capítulo 31. Então nós vamos ler pausadamente cada passuquim, cada versículo, e fazermos uma análise, uma exegese, e traremos também um contexto histórico para nós adentrarmos nesta temática, para tirar a dúvida de muitas pessoas que até hoje permeiam na mente de muitas pessoas a questão de que Saul foi salvo ou não, por ele ter se jogado em cima da espada. Então entraremos primeiro num contexto bíblico, contexto histórico e num contexto interpretativo, tá, do texto, que é uma exegese, e uma exegese judaica, para que vocês venham compreender, tá, a questão da morte de Saul. Primeiramente, vamos falar sobre a unção de Saul. Há uma diferença entre a unção de Saul e a unção de Davi. Há uma diferença. Poucas pessoas percebem isso, mas há uma diferença muito grande entre a unção de Davi e de Saul. Mas primeiro eu quero dizer para vocês uma coisa. Dependendo do que será dito aqui no estudo, a Torá, para quem não sabe, são os mandamentos de Deus. Para os adventistas, Pentateuco, né? Pentateuco. E a Torá, ela proíbe o suicídio, ok? A Torá, a Bíblia, ela proíbe o suicídio. Eu vou provar para vocês que a Torá, ela proíbe o suicídio. Nós não estaremos aqui fazendo apologia ao suicídio de maneira nenhuma, tá? Ok? Vamos falar aqui sobre a morte de Shaul, sobre a sua morte polêmica, que até hoje as pessoas têm dúvida. Será que ele foi salvo? Será que ele não foi salvo? O que aconteceu com Saul? Ele foi para o inferno? Foi para o Gueinom? O que aconteceu com ele? Vamos falar sobre isso, ok? Só que eu quero dizer para você uma coisa: o suicídio, ele é bíblico, mas o suicídio
é uma das proibições dentro dos mandamentos de Deus, dentro da Torá, ok? É uma proibição uma pessoa tirar a sua própria vida. A Torá diz que Deus vai requerer do nosso sangue, ou seja, se uma pessoa se matar, tirar o seu próprio sangue, ou tomar um remédio, alguma coisa, não importa como ela vai tirar a sua vida. Se ela tirar a sua vida, tá? Eu quero que você foque isso na sua mente. O suicídio é contra, a Torá é contra o suicídio, ok? Principalmente vivemos em uma época em que há uma taxa muito grande de suicídio. Então, para deixar bem claro, ok? Não irei fazer apologia ao suicídio. Somente estarei explicando, baseado na Bíblia e da cultura judaica, acerca da morte de Saul, ok? E vamos começar por aqui. O Sefer Bet Shemuel, que é o primeiro livro de Samuel, fala a epígrafe em negrito, a derrota de Israel e a morte de Saul. Olha só, diz assim o Passuk primeiro, o versículo 1. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel. E tendo os homens de Israel fugido diante dos filisteus, caíram feridos no monte Giboá. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e mataram Jonatã e Abinadab e Malquizua, filho de Shaul. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram, e ele muito o temeu, ficou com medo. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca sua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venha estes incircuncisos e me trapassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Olha só, aqui é uma bomba, tá? Aqui que muitas pessoas ficam presas a esse texto e dizem: Shaul foi para o inferno, Shaul perdeu a salvação, né? Chamamos no hebraico o Lamabá, mundo vindouro. Ele não teve parte no mundo vindouro, né? Do céu, para os evangélicos. Então aqui é que está a questão. Só que eu vou trazer uma narrativa aqui e uma aplicabilidade mostrando para vocês que o texto explica o próprio texto, e entraremos dentro de um contexto histórico, explicando para você o motivo de Shaul ter se jogado, né, sobre uma espada, já que o seu escudeiro não quis matá-lo. Olha só, primeiramente, para quem conhece cultura judaica, os judeus, qualquer judeu, nenhum judeu tem um desejo, né, ou querem receber um decreto de morrer nas mãos de um inimigo. O inimigo que eu falo é uma pessoa que é não judeu, tipo o islamismo, que travam uma guerra, uma batalha com os judeus há milênios, né? Então, nenhum judeu quer ter um final assim, de morrer na mão dos inimigos. Eles preferem morrer de outra forma do que morrer na mão de uma pessoa não judeu, ok? Para que os seus inimigos não os debochassem. Então, é uma primeira análise para nós entendermos o texto. Segundo, eu já falei que a Torá, ela proíbe o ato da pessoa se suicidar, tá? O suicídio é uma das proibições,
dentro da Torá. Você não vai ver na Bíblia a Bíblia fazendo apologia ao suicídio, né? Infelizmente, muitas pessoas hoje tiram suas vidas e acabam tendo suas mentes confusas, né, devido aos conflitos espirituais, e as pessoas elas acabam tirando suas vidas de forma equívoca. Porém, a Bíblia é bem clara e a Bíblia ela proíbe o ato do suicídio, ok? Então, olha só. Primeiro, vamos entrar aqui em uma questão de unção. Olha só. Se você pegar o capítulo, vamos lá, o primeiro capítulo de Samuel, tenham paciência para ouvir, tá? Estamos numa gravação, eu não vou fazer edição aqui do vídeo. Eu não sou assim como vários youtubers que fazem edição e ficam com aquela voz rápida, né? Mas para quem quer aprender a Bíblia tem que ter paciência, principalmente paciência para ouvir, para que vocês venham assim aprender. Olha só, primeiro vamos a unção de Saul. O capítulo 10, o Perek 10, Perek é capítulo, a partir do Passuc, versículo 1, fala sobre a unção de Samuel. Olha o que diz a Bíblia. Tomou Samuel um vaso de azeite. Grife essa palavra. Tomou Samuel um vaso de azeite. Vaso. Um recipiente de azeite. Ok? Grife essa palavra num caderno, numa Bíblia, para que você venha entender o significado da unção de Davi e da unção de Saul. Inclusive, eu tenho um livro escrito sobre o rei Davi. Depois, quem quiser adquirir, eu tenho em PDF e também tenho impresso. Vocês podem adquirir. Deixarei o número do telefone do WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Olha só. Tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou. E disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás dois homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharão-se as jumentas que foste procurar. Eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei por meu filho? Tá, aqui vamos parar por aqui, mas olha só. Você pegou a palavra vaso, grifou a palavra vaso? Olha a diferença da unção de Saul, da unção de Davi. Melech Shaul, Melech Davi. Davi, ele foi ungido ou seja, Saul foi consagrado por um frasco de azeite, um recipiente de barro. Os nossos sábios dizem que todo rei, no Tanar inteiro, se você pegar crônicas de reis, todos os reis que foram consagrados por um frasco de azeite, o galo tá cantando aqui, ó, são meia-noite. Não, são 11h43 e o galo tá cantando. Onde eu moro aqui, eu tenho criação de animais aqui. Mas olha só, se você pegar na Bíblia, você vai ver que o Eterno pede para Elias ungir um rei e tal, com um frasco de azeite ali, e etc. Todo rei que era ungido por um frasco de azeite, o frasco é barro, um vaso de azeite, um recipiente de azeite. Eram reis que tinham unção passageiras, ou seja, era uma unção passageira, não era uma unção dinástica, ou seja, de uma unção que
passava de reis para reis, no caso de Davi, né? Dinastia, ou seja, todos os reis que eram consagrados da dinastia de Davi, eles não precisavam de Tá gravando. Olha só, vamos agora, primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Olha a diferença entre a unção de Davi e a unção de Saul. Saul foi ungido por um frasco de azeite, por um recipiente de azeite, de barro. Davi foi ungido de uma forma diferente. Olha só, primeiro Samuel 16. A partir do versículo 1, diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Olha só, enche um chifre. Chifre aqui quer dizer querem. A palavra chifre quer dizer querem ou chofar. Entendeu? Pega um chifre, um querem. Chifre quer dizer força. Pegue um chifre de azeite e vem. Ou seja, quando o Eterno falou para o Hanavi Shemuel, para ele passar no santuário, pegar o óleo original, que era o óleo do azeite, que era um óleo original, que era usado para a consagração da dinastia de Davi, da tribo de Judá, tá? Esse óleo era original. Se eu entrar aqui em detalhes de consagração, eu vou gerar polêmica, tá? Porque hoje não existe consagração de óleo, existe imposição de mão, tá? Mas consagração de óleo era ou é somente para a tribo de Judá, de onde sairá o Mashiach na sua segunda volta, que vai governar, e ele será o rei eterno, será o rei acima de todos os reis, tá? Então olha só, Saul foi ungido por um frasco de azeite, barro, vaso de azeite, barro, que significava a fragilidade de Saul, porque lá na frente Saul ele vacilou, sabe que Saul vacilou, o espírito do Eterno se afastou dele, ele teve que ser consolado por músicas, porque a música era uma terapia para espantar, né, os espíritos malignos que da parte do Senhor vinha para atormentar Saul. Então isso aqui é muito importante. E Davi não, Davi ele foi ungido por um chifre de azeite. Chifre quer dizer querem, quer dizer força. Traz alusão ao Mashiach, a Jesus. Porque o rei Davi, ele mesmo escreveu em Salmos, né, sobre Jesus, né, que ele era como um touro selvagem, ou seja, a força messiânica de Jesus.
Então, Davi foi ungido por um chifre, Querem. Shaul foi ungido por um frasco de azeite, né? Então, muitas pessoas hoje se acham ungidos. Eu sou ungido, ninguém pode botar a mão em mim, eu sou ungido. A pessoa que tem unção mesmo de verdade, ela não se quebra facilmente, porque a unção com um vaso de barro, de um recipiente, era uma unção passageira. Ou seja, era uma unção fraca, né? Uma unção passageira. Saul foi um rei passageiro, um rei pedido pelo povo. Então, muitos, né, pastores que abrem igreja hoje, se consagram, vão lá, abrem igrejas, vão nas convenções por aí, e dizem ser pastores. É claro que eu não estou aqui generalizando, tem vários pastores que são homens de Deus, que fazem a vontade de Deus, que ganham almas. Eu estou separando aqui o joio do trigo, me referindo a estes que se acham consagrados, mas na verdade não passam de vasos de recipiente fracos, que se quebram com facilidade, que se quebram facilmente. É tipo Saul. Saul, ele tinha o Espírito de Deus, mas ao mesmo tempo, pelos seus pecados, o Espírito de Deus se afastou dele. Então olha só a diferença entre Davi e Saul. Davi também pecou, mas só que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha uma unção diferente. O óleo que Davi recebeu era o óleo que Samuel pegou no santuário. Um dia eu vou trazer um estudo sobre a história de Davi, que poucas pessoas sabem. A história da unção de Davi. Muitas pessoas dizem que Davi era filho de prostituta por causa do Salmo 51, que diz que em pecado, né, a mãe dele gerou ele. Mas não tem nada a ver, nada a ver. Davi não era filho de prostituta, coisa nenhuma. Eu vou trazer esse estudo para vocês, inédito aqui para vocês. Tá? Então, Davi ele foi ungido por um chifre de azeite. Né? Querem. Se você for em Israel, até hoje Davi é respeitadíssimo. Davi é alusão ao Mashiach. Até porque Jesus é da genealogia de Davi. Ok? Mas eu fiz esse repertório falando sobre Davi, sobre Saul, para nós chegarmos à conclusão, à questão da morte de Saul. Ele foi salvo ou não? Ele se matou, ele foi salvo ou não? Vamos entrar agora dentro desse estudo e finalizar esse estudo para nós chegarmos à conclusão. Vamos voltar agora para o primeiro livro de Samuel. E eu vou provar para vocês que Saul ele foi salvo. Ok? Vamos quebrar esse dogma. Saul foi salvo. Vou mostrar dentro da Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. Ah, mas o Espírito de Deus se afastou de Saul. Sim. Ah, mas Saul se consultou a Pitsionisa, a feiticeira. Olha só, para quem não sabe, Saul ele não permitia bruxaria em Israel. No reinado de Saul matou todas as bruxas. Somente uma bruxa que sobrou, que foi a feiticeira que ele se consultou. Até porque o Espírito de Deus já havia se afastado de Saul e Deus o havia rejeitado. Então Deus ele falava com os reis por 3 intermédios, né? Através de Urim, Vetumim, por profetas ou por inspiração divina. Então Deus ele se calou para Saul. Saul estava perdido. Então naquela época os reis quando iam para a guerra eles se consultavam a Deus. Só que Deus ele se calou. Deus não falava com Saul nem por profetas, até porque Samuel tinha morrido. Natã também não foi usado para falar com Saul. E Deus também não falava pelo ministério de Urim e Tumim, que eram aquelas pedras que ficavam no peitoral do Cohen Gadol, sumo sacerdote.
ok? Olha só, eu disse para vocês que, no começo, que a Torá é contra o suicídio. A pessoa que suicida é um pecado terrível. É um pecado terrível. O suicídio é um pecado terrível, né? E muitas das vezes é um pecado irreparável. Irreparável. Então, olha só. Saul agora vai se consultar uma mulher. 1 Samuel 28. Diz assim: sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: fica sabendo que comigo salvará a peleja, tu e teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás quando pode o teu servo fazer, disse Aquis a Davi. Por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. O versículo 3. Já Samuel era morto, olha só, e todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns, né, e os adivinhos, ou seja, ele havia matado, né, todos os médiuns, né, os adivinhos, bruxos, naquela época. Então ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar em Sunem. Ajuntou Saul todo Israel e se acamparam em Giboá. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, ele foi tomado pelo medo e muito entristeceu seu coração. Ou seja, ele já não tinha a unção. Ele era rei, né? Ele carregava um título de rei, mas ele não tinha mais a unção de rei. Porque a palavra unção, para quem não sabe, é Machia ou Moshia, que significa capacitação, ok? Uma pessoa que era ungida naquela época, ela tinha poderes sobrenaturais, como Davi, como Sansão, como o próprio Saul também. Só que após o pecado de Saul, o espírito, né, a unção de Deus se afastou de Saul. Então Saul ele ficou com medo. Então Saul, o coração dele ficou estremecido pelo fato de que os filisteus estavam cercando ali o arraial. O versículo 7, olha só. Então disse a Saul a seus servos: apanha para mim uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Olha só, Saul disfarçou-se. Por que ele se disfarçou? Porque ele matou todas as mulheres que eram médium e eram bruxas. Então, as médiums, né, as mulheres que sobraram, elas se escondiam, né, por medo de Saul, porque a Torá é contra, né, a feitiçaria em Eretz Israel, em Israel. Nenhuma pessoa que era bruxa, médium, né, não poderia habitar na terra de Israel, até porque os judeus são monoteístas e não politeístas, né? Monoteísta é adoração a um Deus só. Então, olha só. Saul, eu parei aqui no versículo. Isso. Saul se disfarçou, no versículo 8, e vestiu outras roupas, e foi. E com ele 2 homens de noite chegaram à mulher. Ele disse: peço-te que me adivinhes pela recromância e me faça subir quem eu te disser. Sabemos que no espiritismo tem esse negócio, né, da pessoa, quando ela se consulta, né, a um espírita, há uma crendice, né, espírita, de que a alma da pessoa vem, né, a pedido da pessoa que faz ali a consulta. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes que fez Saul. Olha o que a mulher disse:
como eliminou da terra os médios e adivinho, porque pôs-me armas cilada a minha vida para me matares. Ela sabia que Saul era judeu, tinha sotaque de judeu e tal. Então Saul jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vivo e vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por si. Aqui eu estou me referindo sobre a morte de Saul, tá? Ele foi salvo? Ele se suicidou, ele foi salvo? Aqui é a resposta para você. Vendo a mulher, olha só. Então disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir Samuel, ou seja, o profeta Samuel. Vendo a mulher, a Samuel gritou em alta voz. Ela tomou um susto, né? E a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu o rei: não temas quem você está vendo. Ou seja, ela viu Samuel. Então ela ficou com medo, porque Samuel era um Gadol Hanavi, um grande profeta, né? Então ela ficou com medo, ela se sentiu traída por Saul. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subido como um ancião, está envolto numa capa. Entretanto, Saul, entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se o rosto em terra e se prostrou. Olha só o que a Bíblia diz. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado: estou, porque os filisteus querem guerrear contra mim. E Deus se desviou de mim, e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos, nem por isso, né? Nem por Urim, nem Betumim, né? Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor não te desamparou, visto que o Senhor te desamparou e se fez seu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo por meu intermédio. Ele te dissera: tirou o reino de sua mão e deu ao teu companheiro Davi. E como tu deste ouvido à voz do Senhor e não executaste o que ele, no furo da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor lhe fez isso hoje. Ou seja, a ordem de Deus era que Saul matasse os amalequitas. Saul privou os amalequitas e não matou os amalequitas, né? Então Deus se irou-se, né, muito contra Saul. Por isso a história de Amaleque ela vai repercutir, né, na história de Ruth, vai entrar na história da rainha Ruth, onde Amã era descendente de Amaleque. Olha só agora, pessoal, o versículo 20. Eu falei que a Bíblia explica a própria Bíblia. Olha só, o versículo 19. Aqui é Samuel falando com Saul. A Bíblia não mente. Como Deus permitiu Samuel aparecer, sair do Olamabá, que é o mundo vindouro, o mundo das almas? Como que Deus permitiu Samuel aparecer para Saul? Isso aqui é um mistério que nós não podemos responder para você. Só podemos responder o que está aqui na Bíblia. Olha só o que diz a Bíblia. O versículo 19 aqui, Samuel, por inspiração divina, mesmo morto, ele vai dar o decreto para Saul. Ele vai dizer o seguinte: o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. Olha só, e amanhã tu e teus filhos estarás comigo e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. E agora? Aqui é a resposta de que Saul foi salvo. Samuel falou o que com ele? Amanhã você e teus filhos e Israel estará comigo. E aonde Samuel estava? No inferno que não era. Ele estava no Olamabá, mundo vindouro.
Estão me entendendo? Isso aqui é uma bomba, gente. Mas vamos chegar na parte da morte de Saul. Ó, o versículo 20. De súbito caiu Saul, estendido por terra, e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. E faltavam-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. E aproximou-se de Saul a mulher, e vendo o rapaz perturbado, disse-lhe: Eis que a tua serva deu ouvido à tua voz, e arriscando a minha vida, atendi às palavras que me falaste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti. Come para que tenhas forças e te ponhas a caminho. Porém, ele recusou e disse: Não comerei. Mas os meus servos e minhas mulheres os constrangeram. E entendeu, e levantou-se do chão e assentou-se no leito. Tinha a mulher em casa um bezerro cevado. Apresentou-se e matou, e tomando farinha, amassou e a cozeu, e bolos de rasgo, e trouxe diante de Saul e teus servos, e comeram. Depois se levantaram e foram naquela mesma noite. Olha só isso, gente. 36 minutos de gravação. Sobe o like, você que está online, sobe o like, compartilha esse vídeo. E agora vamos chegar na parte final, da cereja do bolo. Saul foi salvo ou não foi? A Bíblia está dizendo que ele foi salvo. O versículo 19 diz assim: o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estarás comigo, e seu acampamento de Israel. A pergunta que eu vou dizer para você: ele teve o mérito de ser salvo, ele, seus filhos e Israel. Por quê? Primeiro, Saul, mesmo sabendo que ia morrer, ele não se acovardou de ir para a peleja contra os filisteus. Ele, recebendo a mensagem de Samuel, dizendo que ia morrer, ia para a guerra e ia morrer, ele poderia muito bem recuar. Então, para ele santificar o nome do Senhor e fazer um tikkun, reparo na sua alma, tikkun, para quem não sabe, é reparo. Para ele fazer um reparo na alma dele e no povo de Israel, ele vai para a peleja para se cumprir o que Samuel disse. Vamos ler aqui agora. O versículo, capítulo 29... e o versículo o capítulo 29, não, é 29 não, é o capítulo de número 31, isso aí, 31, olha só, aqui darei a resposta para vocês. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido diante dos filisteus, caíram feridos no monte de Boá. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e mataram Jonatã, Abinadab, Malquisua, filhos de Saul. E agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros os avistaram, e ele temeu muito. Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos me transpassarem e escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Olha aqui ele se mata. Mas por que ele se matou aqui? Eu falei que ele foi salvo, e a Torá é contra o suicídio. E por que ele se matou e ele foi salvo? Eu falei que os judeus, eles nunca proferem morrer na mão de um inimigo, principalmente pessoas incircuncisas. Incircuncisas são pessoas que não têm aliança com Deus. Quando Davi vai enfrentar o Golias, ele vai dizer: quem é esse incircunciso? Ou seja, quem é esse
que não tem aliança com Deus, que quer afrontar o exército do Deus vivo. Ou seja, Saul não queria morrer nas mãos de pessoas que não tinham aliança com Deus. Estão me entendendo? Por isso que Shaul, ele já estava ferido, ele ia morrer, o medo dele era os filisteus fazerem ele sofrer antes de morrer, escarnecer dele, etc. Então o que Saul faz? Ele se joga em cima de uma espada. O que você não sabe é que os judeus, quando saíam para a guerra, eles gravavam o nome de Deus em suas espadas. Os ferreiros gravavam o nome de Deus em hebraico nas suas espadas. Kiddushah Hashem. Quer dizer, o nome de Deus é santificado. Mesma coisa, os inimigos de Israel, os filisteus, também tinham os nomes de suas entidades, né, como Dagon, o deus Dagon, Deus com letra minúscula, Dagon, cravada, né, gravada na sua espada. Ou seja, o nome Dagon estava cravada na espada dos guerreiros filisteus. Então, o que Saul imaginou? Poxa, eu sou um valente e eu vou morrer na mão de um filisteu cuja sua espada tem o nome de um deus pagão? Não, eu quero morrer no nome do Senhor. Então ele se joga em cima da espada, onde a espada estava escrita Kiddushah Hashem, santificado é o nome do Senhor. Ou seja, ele preferiu morrer nas mãos de Deus do que nas mãos dos inimigos. Aqui é a resposta para Yeshua. Yeshua, para quem não sabe, é a salvação de Shaul. Aqui ele faz o tikkun e ele é salvo. 42 minutos e 36 segundos de estudo, pessoal. Eu queria falar muita coisa aqui sobre a questão de Saul, mas eu vou deixar para falar em outra hora. Quem quiser que eu dou continuidade, comenta no comentário e fala, queremos a segunda parte do estudo e etc. Comenta aí, tá bom? Comenta aí que estaremos então trazendo o segundo estudo sobre a morte de Saul e sua salvação. Aqui nós quebramos o dogma de que Saul ele perdeu a salvação. Na verdade, Saul foi salvo, ele preferiu morrer nas mãos de Deus do que nas mãos dos seus inimigos. Ok? Então tá aí mais uma aula para vocês. Hoje foi só água na colher. No próximo estudo trarei profundidades, né, do Pirkei Rabi Eliezer, de outros rabinos, comentários aprofundados. Hoje você descobriu que Saul foi salvo, que a unção de Saul era uma unção fraca, passageira, e que a unção de Davi é uma unção que se estende a milênios até a chegada de Machia e etc. Então, por hoje é só. Que o Eterno abençoe a todos vocês, em nome de Yeshua HaMashiach. Tenhamos um Shabat com muita brahá e com muita mazar. Feliz sábado para todos.